Então, eu sou Miquel, sou do MAB, Movimento Sergipe por Barragens. Eu sou atingido pela barragem de Samuel, né, que aconteceu há 25 anos atrás. E minha família foi atingida, não só minha família, como outras famílias foram atingidas na época. Né? A construtora da barragem foi a Eletronorte, né? Então as famílias que foram atingidas ali, que foram expulsas de suas terras, foram para uma outra área que a empresa supostamente deu, né? Tirou nós de lá dizendo que ia levar nós para uma outra área e dizendo que lá já tinha casa, escola, apoio de saúde pronto. E quando a gente chegou lá, nada disso tinha acontecido, né? Ou seja, não tinha nada pronto para as famílias atingidas. Na época que aconteceu a barragem... Foi em que ano que entrou em operação? Eu não consigo lembrar o ano. Mas por volta dos 25 anos atrás... entendi. 25 anos atrás, 25 a 26 anos. Então, na época que aconteceu a barragem, aumentou o número, né, de malária, o índice de malária aconteceu muito grande ali naquela região, né, onde a água poluiu, né? E também a água apodreceu devido às árvores ficarem dentro da água, a água ficou poluída, que a gente não poderia beber a água, né, que a gente pegava a água de um poço capado na nossa casa, né? Então foi um pouco isso, né? E as famílias se dividiram, tem algumas famílias que moram numa região, uma pequena região de Porto Velho, né, que é a Candeia do Jamari, que hoje é município, né? E outras famílias moram no assentamento Triunfo também, são famílias atingidas dessa área da barragem de Samuel, que hoje está lá naquele assentamento com muita dificuldade também, né? Eu lembro que você comentou também dos problemas que os pescadores estavam tendo, né? Os pescadores que vinham a jusante da barragem. Como é que está isso lá? Então, é numa área que eu moro, a parte de jusante, né? Então lá tem um número de pescadores muito grande, a qual hoje tem dificuldade, né? Porque assim, morreu muito peixe na época e hoje não tem peixe para os pescadores pescar, né? Então lá os pescadores hoje estão sobrevivendo de algumas espécies que ficou com muita dificuldade, né? E quando pesca ainda tem a SEDAM e o IBAMA que reprimem os pescadores e as pescadores daquela região, né? São pescadores que vivem da pesca, né? Que vendem peixe para os atravessadores, quando tinha muito, né? Porque agora baixou muito o número de pescado naquela região, ficou somente aqueles pescado mais ruim de venda, né? Onde não vende, não tem muita venda, né? Então é mais para o consumo, para as famílias comerem. Então está nessa dificuldade. E a gente tem tentado negociar com a Eletronorte, não tem visto ainda nenhuma negociação, né? Tá lá os atingidos que não receberam indenização, meu pai foi um que não recebeu nenhuma indenização, né? Os pescadores também não tem nada ainda dado pela Eletronorte, né? Que é uma empresa privada que ainda continua lá na região, né? Então nós vemos enfrentando vários tipos de dificuldade ainda, né? Com essa questão dessa barragem, né? Então a gente está lá naquela região com grande risco também, né, que a gente corre, quem vai para a parte de jusante, todas as famílias, né? Porque assim, de ano em ano eles represam água e solta para baixo, então aí a água inunda as casas, fica tudo dentro da água, vai profundo todo ano as casas, né? Os pescadores têm que sair. Onde as pessoas vivem hoje ainda. Vivem hoje ainda. Aí inunda, todo mundo tem que sair. Todo mundo tem que sair, muda, depois volta para sua casa, né? Então vive nessa dificuldade toda. Os pescadores estão da mesma forma, né? Pescadores e pescadores que vivem naquela região também estão na mesma situação, né? Tem uma organização que cuida, que é Colônia de Pescadores, mas a gente entende que ela não ajuda o pescador, né? Então a gente tem tentado discutir de uma outra forma como que isso avança, né? Para o pescador. E como que é a relação da Eletronorte com o MAB? Olha, a relação da Eletronorte com o MAB é nessa situação, não quer negociar, né, dizendo que os atingidos não têm direito, que ela diz para a sociedade que na época deu ao direito dos atingidos, mas não é verdade, né? O MAB tem ido atrás, o MAB tem feito lutas, né, para tentar ver se
consegue uma conversa, né, com a Eletronorte e ela não se opõe a conversar com os atingidos, né? Então nós temos tido dificuldade devido parte dela, né? Não quer sentar com os atingidos de forma nenhuma. Entendi. E, enfim, a barragem está em operação há mais de 25 anos, mas continua tendo grandes impactos. Continua tendo grandes impactos ainda devido a essa situação de ela soltar água e quem vai vir para a parte de jusante, nós ainda continuamos sendo atingidos todo ano, né? Então, todo ano a gente já sabe disso, né? E sem contar que a gente corre um risco, é praticamente uma verdadeira bomba em cima de nossas cabeças, né? Deus defenda, isso pode acontecer, romper alguma coisa, então a gente para baixo, a gente vai vendo uma situação meio que preocupante, né? As famílias ficam meio que preocupadas com essa situação, né? E no começo ela causou um grande impacto, mas assim, para mim ainda ela continua causando, né? Entendi. E, enfim, daqui em diante, assim, quais você acha que são os grandes desafios do movimento lá? Então nós temos um desafio muito grande, é fazer luta, né? Voltar a fazer uma visita na Eletronorte, porque assim, a gente nunca mais foi, mas a ideia é a gente preparar lutas e voltar lá para fazer uma conversa novamente, porque a gente está pensando em fazer luta de enfrentamento, porque assim, como não tem a ver com negociação, a ideia é a gente não parar, a gente continuar. O povo está querendo muito esses dias fazer luta lá na Eletronorte e talvez esses dias agora a gente tenta voltar lá para a gente fazer uma luta. Porque sim, o processo das famílias é justamente isso, né? Para quem foi para o assentamento Triunfo, vive numa situação difícil que é problemática de energia. Eles não têm energia e não têm água limpa para beber. Então, assim, isso era dever da Eletronorte, dá para os atingidos, né? Então, assim, o problema de energia, muitas famílias ainda continuam sem energia para aquela região. Eles foram deslocados para a construção de uma usina hidrelétrica e não tem energia. E não tem energia. Né? E os que têm energia, tipo a minha comunidade tem energia, mas é uma energia de má qualidade, a gente falta mais energia do que tem energia, né? E as que têm energia, as famílias têm energia, vem caro, um absurdo de caro, né? As famílias não têm condição de pagar a sua energia, né? Então a gente ainda continua com grandes problemas, as consequências, né, dessa barragem, né? Tá certo. Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa aí para encerrar? Não, acho que é isso, né? Tá, você tá tranquilo? Tá, então tá bom, Ken. Obrigado. Obrigado.